uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer conhecer um pouquinho mais dos pensamentos teológicos, se aprofundar, de fato, nesse conhecimento, aqui é o seu lugar. E esse é o objetivo do Vejam Só, que através dos debates, das provocações, das questões que são colocadas aqui todos os dias, você que nos acompanha se interesse e aí busque, se aprofunde e vá atrás de fato do conhecimento, tanto na leitura do texto bíblico, como também, obviamente, nesses livros de apoio e materiais relacionados à teologia. A ideia do programa é fornecer conhecimento e incentivar o nosso público à busca por esse conhecimento também, para a gente poder, obviamente, se aprofundar nessas questões. E hoje, um tema muito interessante aqui no programa, na verdade que já é um pouco padrão aqui, né? A gente fala bastante sobre escatologia, hoje vai ter um tema relacionado a esse assunto e eu tenho certeza que você que nos acompanha curte demais, porque acho que é a linha, né, que a gente mais recebe sugestões aqui no programa também. Então fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai curtir e aprender demais. Antes de apresentar os convidados, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar. É mais um canal, né? Mais uma ferramenta aí para a gente poder interagir. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Quero agradecer demais a todo mundo que passa por lá. Deixa a sua mensagem, a sua sugestão, sua indicação de convidado, a sua pergunta para a gente poder conversar sobre algum tema. Alguns passam lá dando as suas opiniões. E fica à vontade, é um canal aberto para a gente poder interagir. Fico muito feliz em receber a sua mensagem por lá também, tá bom? Vou apresentar então os meus convidados e na sequência nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar então o tema que será proposto hoje aqui no nosso debate. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra. Pastor Valdo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, meu irmão. Muito obrigado, eu que agradeço. Estar aqui é uma honra muito grande e espero que a gente possa bater um papo aqui que seja bem edificante para aqueles que estão nos ouvindo também. Sem dúvida, vai ser um momento muito especial para a gente. Obrigado, primeiramente, viu, pastor, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda para estar aqui conosco. E como é padrão aqui no programa, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. O irmão passa para quem nos assiste o endereço certinho da comunidade, dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Eu sou da Comunidade Bíblica Moriá, na cidade de Taboão da Serra. E nós temos tido nosso culto ali às sextas-feiras, às 8 horas, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Estamos na rua Reinaldo da Silva, número 178, no Jardim Salete, em Taboão da Serra. Será um prazer receber qualquer irmão lá. Boa. Muito obrigado pelas referências. Aliás, enquanto o irmão passava aí as informações da igreja, apareceu para você que nos assiste os contatos da igreja, tá bom? Instagram, YouTube também, tudo aí à sua disposição. Se você não anotou, passou rápido, Zé, que agora, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo certinho para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo certinho, separadinho para você também. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Boa. Muito bom estar aqui. E o Vejam Só recebe também, ele que é um parceirão aqui do programa, um amigo do Vejam Só de longa data e que sempre gentilmente nos atende. E via de regra para falar desses assuntos espinhosos da escatologia também. Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o Bispo Hildo Mello, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, obrigado, meu irmão, novamente pelo carinho, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Hoje conhecendo o pastor Valdo, tive a oportunidade de bater um papo com ele antes do início do programa, gente boa, né? Louvado seja Deus. Amém, é uma bênção de fato e é o que a gente sempre comenta, né? Apesar às vezes das divergências de ideia, irmãos em Cristo, e a gente conversa, bate papo e fortalece esses vínculos e amizades. É óbvio que muitas vezes só se encontrando aqui no programa também, mas sempre que se encontra, com muita alegria em poder rever os nossos irmãos sempre muito bem e o evangelho e o trabalho do reino crescendo também. Vamos falar nesse trabalho do reino, bispo? Vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste? Muito bem, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e em Angola, mas eu pastoreio também uma igreja aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que fica na Rua das Rosas, no número 445.
ali no bairro de Miranópolis, bem próximo à estação Praça da Árvore do metrô. O culto principal é domingo, 10 da manhã. Todo mundo é muito bem-vindo. Boa, tem as referências também da igreja. E nós deixamos para você, enquanto o Bispo Hildo falar, os contatos do Bispo Hildo, Instagram, YouTube e também um site, um blog que ele tem com assuntos relacionados à escatologia. Tem. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, chega por lá também, que tem muito material, muito bacana. Ah, Zeca, mas eu penso totalmente diferente do Bispo. Não tem problema. Chega lá que você vai ver um pouquinho e aprender. De fato, a ideia aqui é aprender. E eu já falei aqui, gosto muito de repetir isso, tinha um professor na faculdade que falava que o melhor método de aprendizado é ouvindo quem pensa ao contrário. E daí que a gente vai ou fortalecer aquilo que a gente crê, porque nós vamos se aprofundar, ou nós vamos pegar um outro caminho aí, dependendo da situação, tá bom? Então, chega por lá. E se você não anotou, nós vamos deixar tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só, tá bom? De novo, Bispo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Boa. Antes da gente ouvir as impressões, né, as considerações iniciais aqui dos nossos convidados, vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, já vai, obviamente, colocar alguns questionamentos também, e na sequência a gente volta e aí vamos começar a nossa conversa, tá bom? Vejam só. A interpretação das bestas mencionadas no capítulo 13 do livro do Apocalipse tem sido objeto de muitas discussões e especulações ao longo dos séculos. Essas bestas são descritas como tendo características assustadoras e representando forças malignas que se opõem ao reino de Deus. Alguns estudiosos acreditam que as bestas têm uma interpretação simbólica, representando poderes políticos e sistemas opressivos que surgem na história da humanidade. Essas interpretações simbólicas sugerem que as bestas representam governos corruptos, regimes tirânicos ou até mesmo ideologias malignas que surgem ao longo do tempo. Por outro lado, existem abordagens mais literalistas, que veem as bestas como entidades reais que surgirão no futuro, desencadeando eventos catastróficos antes do retorno de Cristo. Essas interpretações tendem a analisar os detalhes descritos no texto de forma mais literal, tentando relacioná-los a eventos específicos na história ou no futuro. Independentemente da interpretação adotada, é importante lembrar que o livro do Apocalipse é altamente simbólico e apocalíptico em sua natureza. O seu propósito principal é transmitir uma mensagem de esperança e encorajamento para os crentes, revelando a vitória final de Deus sobre as forças do mal. Nessa complexidade de interpretações, é crucial buscar o discernimento espiritual e o estudo aprofundado das Escrituras. A interpretação correta das bestas de Apocalipse 13 requer uma compreensão contextual e uma busca por sabedoria divina. Portanto, fique ligado e continue explorando as Escrituras em busca de discernimento e compreensão. Este é o desafio do Vejam Só para você hoje. E que baita desafio, hein? E que baita desafio. Mas o convite é esse, é que você continue e busque esse aprofundamento. Nós vamos aqui hoje dar algumas pinceladas no assunto, né? O tempo do programa é curto, obviamente a gente vai conseguir se aprofundar em todos os aspectos. Mas a ideia é que você se interesse e faça isso aí na sua casa, tá bom? Então, meus irmãos, para a gente começar, eu vou pedir as considerações iniciais de ambos, basicamente respondendo a nossa pergunta, né? Qual é a interpretação correta dessas bestas narradas ali no livro de Apocalipse? Pastor Valdo começa, aí depois o Bispo Hildo tem a oportunidade também de fazer esses comentários. Na sequência, eu abro a oportunidade para você que me assiste participar também e dar a sua opinião, tá bom? Vamos lá, Pastor Valdo, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema, né? Qual deve ser a interpretação correta das bestas aí de Apocalipse 13? Bom, o livro de Apocalipse é um livro que fala da consumação das coisas, né? E eu creio que Deus ali é o momento onde ele vai trazer julgamento, tanto para o mundo espiritual como para o mundo físico. Então, ele reúne as coisas ali. Eu quero dizer reúne
é que, quando se fala da menção da primeira besta, a besta que ela surge do mar, meu entendimento é que ali, quando se fala mar, não é mais um texto que fala sobre vinde entre os povos, mas tem uma intenção mais profunda, espiritual. Por duas ocasiões, Apocalipse capítulo 11, também no capítulo 17, ela não é mencionada como a besta que surge do mar, mas do abismo, né? E a definição de abismo é aquele lugar mais profundo, né, do mar, e na aplicação espiritual é até a habitação de demônios ou de pessoas mortas, condenadas. Então, eu entendo que quando se fala besta que surge do mar, significa a vinda dos principados que vão atuar nesse sistema que vai ser formado contrário a Deus, por isso o termo anticristo, né? Então, a primeira besta que surge do mar, ela tem a ver com o sistema. Não é que não vai ter ser humano, claro que é o ser humano é que coloca em prática as coisas ali. Então, esses principados atuarão em 10 governos, em 10 homens ali da liderança das nações. A princípio, esses principados agirão nesses homens, mas quando surge a besta que surge da terra agora, eu creio que esta sim é a menção do homem, do pecado, da iniquidade, este sim é o anticristo, é a besta que surge da terra e que recebe a autoridade da primeira besta, então ele é que age. Então, eu vou por esta linha, é isso que eu vou falar aqui durante a continuidade. Boa. Bispo, quero ouvir o irmão também e depois a gente, obviamente, vai colocando alguns questionamentos nesse sentido para a gente entender como é que o irmão interpreta ou, na sua visão, qual deve ser a melhor interpretação do texto citado. Tá. O capítulo 13 de Apocalipse, ele está calcado no capítulo 7 de Daniel, que exatamente fala sobre as bestas, 4 bestas que são bestas animais, né? O primeiro animal ali seria o leão, o segundo animal seria o urso, o terceiro o leopardo. Você, quando lê, e ambos emergem também do mar, né? Os primeiros, pelo menos é o que é dito lá também em Daniel. Então, a semelhança é muito grande, é claro que um está fazendo referência ao outro, e é muito claro em Daniel a referência a governos, ou seja, a impérios, como o leão sendo um símbolo do Império Babilônico, o urso, o Império Medo-Persa, o leopardo, nitidamente, aí você vai para o capítulo 8 de Daniel, ele deixa muito claro que do leopardo tem 4 chifres, né, que são os 4 generais de Alexandre o Grande. Um deles é o Antíoco Epifânio, que vai ser esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, cuja o cumprimento histórico se dá na época dos Macabeus, mas Jesus retoma o tema e fala de um outro abominável da desolação, né? Ou seja, não tendo então nos dias de Judas ou nos dias dos Macabeus, ou com Antíoco Epifânio esgotado esse profano, esse iníquo, esse homem iníquo, então aí a gente vai lançando luz sobre esse 4º animal, porque esse 4º animal, já no livro de Daniel, ele é pior do que os anteriores. E em Apocalipse, você vê claramente, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Aí você veja só como que ele está fazendo referência a Daniel, capítulo 7. Semelhante ao leopardo, semelhante ao urso e semelhante ao leão, né? Ele só muda a ordem aqui dos animais. E ele é um composê dos poderes desses reinos, então é aquilo que a gente vê em Daniel, um animal, uma besta, ou seja, um governo, que é uma clara referência ao Império Romano. É uma clara referência, assim, não dá para escapar disso, porque fica nítido. Quem emerge do mar? Então, mar tem 2 significados. Um no capítulo 17, que fala que são as nações, são os povos, é uma besta que emerge do mar, que emerge dos povos ou das nações, é um império, e emerge do mar Mediterrâneo, porque quando você está nas igrejas de Éfeso, ou seja, qualquer uma daquelas 7 igrejas, do mar é que vem, né? Vem esse império, esse dominador,
que é o Império Romano, que chegava exatamente ali pelo mar Mediterrâneo e exercia domínio, poder e destruição e tudo mais. E tem as 7 cabeças, que você vai lendo lá no capítulo 17... É claramente dito que essas 7 cabeças são 7 colinas. Sim. Qual é cidade. a cidade das 7 colinas? Roma. Então, é muito claro. Ali, assim, tem que entender que essas escrituras, a revelação foi dada aos cristãos das 7 igrejas da Ásia, que tinham muita familiaridade com a fama de Roma como a cidade das 7 colinas. E com os imperadores que eram profanos, como Nero. Nero cai assim como uma luva, né? 666, você pega lá a gematria, né? Que são, que nem as letras do alfabeto hebraico, assim como o alfabeto romano, tem equivalente numérico, e aí você pega Nero, César e cada número equivalente no hebraico, as letras ali, a soma desses números daria exatamente 666. E ele diz, calcule o número. Quando ele diz calcule o número, é claro que se trata de alguém contemporâneo, obviamente. Porque senão não adiantaria. Como é que eles poderiam calcular o número de alguém que não tem nada a ver com o seu contexto? E aí você vai para segundo Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo claramente fala desse iníquo, né, cujo poder maligno já operava e que tinha apenas um que detinha agora, né, a sua manifestação. Ou seja, falando de coisas muito contemporâneas e que eles sabiam o que é que detinha naquele momento. E um poder que já atuava. Qual era o poder que atuava? Falando de bestas, de impérios. O Império Romano. E se a gente pega a estátua do Nabucodonosor, os 4 reinos, caem no quarto reino, é o Império romano, e nos dias desse 4º reino, Deus suscita, sem auxílio de mãos humanas, de uma rocha, uma pedra que é Cristo e que rola e que se choca contra esses poderes, esses reinos deste mundo, destrói a estátua e o seu reino será reino eterno. Então, Cristo começou o seu ministério e o cristianismo suplanta os poderes do Império Romano e está aí até hoje, né, crescendo. Claro, como o reino de Deus é como o joio e o trigo, ou seja, tem os aspectos ainda... digamos, heterogêneos, né? Não é aquela pureza, tem o joio no meio do trigo, mas é interessante, o caminhar por aí. Então, a primeira besta, depois a segunda besta, mais um aspecto mais do falso profeta apoiando, o ressurgimento dessa besta é a morte do Império Romano, praticamente a morte de Nero, e quando Nero morre, uma crise em Roma terrível, que ele já tinha botado fogo, a cidade vai para cinzas, né? Bota a culpa nos cristãos. Perseguição de 42 meses contra os cristãos, foi a perseguição que durou, termina com a morte de Nero. Depois, o sétimo rei que veio depois de Nero, que seria o 6º ali, ele dura pouco tempo, que é o Galba. Gente, teria muita coisa para falar. E aí, mortes sucessivas, assassinatos sucessivos de imperadores, aí vai ter uma besta que ressurge, assim. Quase na figura de Vespasiano, ou dos seus filhos, ou de Tito, muito possivelmente de Domiciano. Sim. O que mais me pega nessa interpretação são principalmente essas trocas dos imperadores. Porque é incrível como isso bate perfeitamente. E alguns com um tempo tão grande e outros, de repente, tão pouquinho, assim, por causa desses assassinatos e disputas. Gente, é brabo. É coisa de você parar, ler e ficar reflexivo. Bom, daqui a pouco o Bispo Hildo vai ter a oportunidade, obviamente, de aprofundar e caminhar um pouquinho, avançar, né, na exposição dele. Mas deixa eu só abrir a oportunidade para você que me assiste participar também e dar a sua opinião sobre o tema que nós estamos abordando. Acesse nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e participe aqui do programa, tá bom? A enquete que nós colocamos é a seguinte: a interpretação das bestas de Apocalipse 13 hoje. Aí nós colocamos algumas opções. Primeiro, simbólicas. Bom, as bestas representam forças políticas, sociais e tudo mais. Segunda resposta, né? Literais. As bestas sendo entidades literais que vão surgir. E a terceira opção, que nós batizamos aqui de opção Heber Cocarelli, é não sei. É um assunto difícil, a gente precisa estudar mais, né? E lembrando sempre que o Heber, sempre que tinha essas enquetes, ele fazia questão de colocar essa opção para deixar lá para você votar também. E ele sempre votava nela, dizendo que não sabia. Sempre aqui uma homenagem
o nosso diretor-geral, Heber Cocarelli. Obrigado, viu, Heber, por ter aí aberto o caminho, pavimentado, né, a nossa estrada. Muito bacana. Bom, então vai lá, participe, vote. Na postagem seguinte você justifica e a gente vai tentar pegar alguns comentários também, tá bom? Pastor Valdo, eu vou voltar então a palavra ao irmão, para o irmão ter tempo aí de solidificar então a sua linha de raciocínio. Correto. Acho que ficou evidente que o irmão vai trabalhar numa linha mais... Futurista. Da situação, de algo que ainda vai acontecer, mas também com algumas interpretações mais espirituais, não tão literais do texto, né? Por favor, pastor. Sim, eu vou explicar agora. Eu entendo toda a parte histórica, concordo plenamente, né, na parte dos reis, dos impérios. Concordo, mas discordo. Não, eu concordo. Assim, eu vou explicar aqui. Eu concordo, porque realmente, de fato, tudo já aconteceu, tudo que o Daniel viu os impérios se levantarem, o império da Babilônia, depois do Medo-Persa, e depois da Grécia e de Roma. Isto realmente é um fato já cumprido, né? Mas quando o anjo vem explicar para Daniel o significado das coisas, nós temos ali talvez 4 ou mais vezes, o anjo sempre fala para ele, isso é para os dias do fim, isso aponta para o fim. De forma que são aquelas profecias de dupla interpretação, que o que se passou no tempo desse império voltará a acontecer. E por isso que Jesus falou, quando virdes o abominável da assolação de que falou o profeta Daniel. Então, ele disse que o povo devia fugir, porque ia começar, então, ali uma grande tribulação. Mas nos dias desta tribulação, ele disse que voltaria. Então, isso não se cumpriu ainda. Então, a gente tem que entender o aspecto futuro. E o que eu entendo aí, como eu estava falando, essa questão de que a besta que surge do mar, ela vem do abismo, numa aplicação espiritual, porque eu me refiro aí aos principados que agiram dentro desses impérios, que realmente já atuaram. Mas nós temos que entender uma coisa. Foi citado aqui, né, pelo bispo Hildo, muito bem, que Jesus, quando ele vem, ele destrói. Jesus ele vem na época das pernas, os 2 pés, né? Que tem ali a formação de 10 reinos que estarão governando no mundo, e cada dedo ali vai representar, então, uma nação que vai formar esse sistema que a Bíblia chama, inclusive, de Babilônia. Mas a Bíblia diz que quando a pedra cortada sem auxílios humanos, ela bate nas pernas, ela destrói junto. Eu vou ler o texto aqui de Daniel, que diz assim, uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então aí o detalhe, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. Deles não se viram mais vestígio, mas a pedra, que no caso que é Cristo, tornou-se uma grande montanha, ou seja, ela passou a reinar. Então, quando nós lemos que foi destruído juntamente. Esses impérios estão atuando todos juntos novamente, eles voltam. Mas o que volta? Com certeza não é Nabucodonosor que volta, nem Alexandre o Grande, e nenhum imperador do passado. Mas o que volta? O que volta é o principado de cada império que estava atuando e que forma novamente a estátua. A estátua só vai de fato ser destruída, ou seja, esses poderes malignos que atuaram só vai de fato ser destruído quando Jesus voltar. Então, observando isso, nós vemos que não é só um fato passado. Tem algo a se cumprir no futuro. A estátua está de pé até hoje, né? Obviamente que os principados deles estão atuando até hoje, né? E Jesus vai destruí-los. Por isso que eu disse que é um tempo de consumação, um tempo de julgamento. É nesse tempo que Deus vai julgar principados, potestades, o diabo e os homens maus que receberem a marca da besta, né? Então, como eu disse, entendo a questão histórica e os irmãos que citaram aqui muito bem que a sequência bate realmente certinho. Uhum. Mas o que eu entendo aí é que no tempo do julgamento, quem determina o padrão é Deus. Então, lá em Daniel 11, a Bíblia fala que aquela destruição que viria por Antíoco Epifano, eu sei, é um fato passado, Antíoco Epifano, mas fala, é por causa das transgressões que isso vai acontecer.
Ou seja, a transgressão de Israel trouxe aquele juízo para eles. Mas esse é um padrão de Deus. Assim como o mundo está em transgressão hoje, novamente vai entrar no mesmo juízo que foi feito lá. Por isso a coincidência, porque às vezes a gente pensa nisso, mas será muita coincidência? De novo vai acontecer tudo igual? Por quê? Porque Deus determina o padrão do julgamento. Então, eu já li o livro de Macabeus por 2 vezes, mas faz tempo, então eu não me lembro muito detalhes. Mas dizem que esse tempo dessa perseguição e essa destruição de Antíoco Epifânio foi por 3 anos e meio. Eu não sei se realmente foi. Então seria muita coincidência, porque fala em Apocalipse que a besta também vai agir por 3 anos e meio. Mas é justamente pelo padrão estabelecido por Deus. É por 3 anos e meio que ele traz esse juízo, e depois ele encerra. Né? Então a coincidência está aí. E não assim algo que, não, já aconteceu. Como é que vai acontecer tudo de novo? Seria muita coincidência, né? Sim. Então, é por isso que eu entendo que a estátua, os impérios, no seu sentido espiritual, eles... eu tenho um minuto ainda, não? Tem, claro. Tá, então deixa eu me falar aqui. A sequência das coisas começa em Apocalipse, capítulo 12, onde fala que o dragão que aparece ali, ele é cor de fogo, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E 10 chifres são essas nações que vão se aliar para governar o mundo por meio desse sistema, que é totalmente antideus, anticristo. E quando se fala das 10 cabeças, ou das 7 cabeças, né? Eu sempre confundo, as 7 cabeças, são os principados que vão atuar junto com Satanás, que tem a ver com os impérios já passados, que atuaram no tempo passado. Você vê uma referência disso, como exemplo apenas, quando Gabriel ele se apresenta a Daniel e fala: eu tive que lutar com o principado da Pérsia, depois virá o da Grécia. Então, não são apenas os homens que governam, por trás dos homens tem entidades malignas governando. Né? E aqui no capítulo 12, o dragão, ele tem 10 diademas. Mas quando se fala da besta que surge do mar, agora esses diademas estão sobre as cabeças. Aliás, perdão, estão sobre os chifres. Isto é, a autoridade de Satanás veio sobre a primeira besta. Porque ele passou o diadema, agora está com ele o diadema, é a coroa, está sobre os homens agora implantado esse poder de Satanás, que são os chifres. Quando surge a besta que vem da terra, então agora a Bíblia fala que ela tem toda a autoridade da primeira besta, ela exerce o poder da primeira besta, ou seja, o dragão transmite o seu poder para a primeira besta. A primeira besta transmite o poder para a segunda besta, que é o anticristo. Né? Então, é nisso que eu entendo. A parte histórica fala muito sobre o governo humano. E o que eu estou dizendo agora é que esses poderes malignos retornarão, porque isso é que vai dar cumprimento àquilo que Paulo fala. Quando o anticristo se levantar, ele vai agir com toda a eficácia de Satanás sobre ele. Ou seja, vai ter realmente uma carga espiritual ali, maligna, muito grande sobre ele. Que são esses demônios que já operaram, agora estarão todos atuando na mesma mente que a mente do anticristo. E o sistema formado ali agora vai ser totalmente um governo maligno, por causa desses principados atuando sobre ele. Boa. Vamos lá, Bispo Hilton. Então, eu sou preterista parcial, eu não sou um preterista pleno, assim, completo. Portanto, então, tenho que esclarecer que, embora eu reconheça que na figura de Nero, de Domiciano, se cumpram a primeira besta, a segunda besta, todo aquele contexto no Império Romano, eu vejo que isso também serve de padrão para aquilo que acontecerá nos últimos dias. Eu acredito que ainda há uma besta por vir. Sim. Eu acredito que há um último conflito, o último grande e último conflito. Sem ser a Ellen White aqui, mas a ideia do grande conflito, o último e derradeiro conflito. E aí,
que eu vejo o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, ele diz assim: é necessário que ele, Jesus, reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte, que tragada será pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo culmina esse período em que o Senhor reina, porque ele subiu aos céus, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, ele reina, e o seu reino aqui na terra se expande. Vão fazer discípulos de todas as nações. Sim. Então, o reino de Cristo se expande aqui na terra, e então o Senhor dos altos céus, do seu governo, do seu trono, reina, e o reino de Cristo se expande. Há uma espécie de cristianização, claro que não é plena, porque a oposição, a guerra, a conflito, a joio no meio do trigo, uma série de coisas, todas as parábolas do reino de Mateus capítulo 13 refletem essa coisa de paradoxo, de ambiguidade, de luta, de conflito, de inimigo ainda trabalhando. Mas o Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então a gente avança. Então, Satanás, num certo sentido, está preso, no sentido em que ele foi contido o seu poder de enganar as nações, como vinha fazendo até então. A chave está nas mãos agora da igreja. Dou as chaves, o poder do reino, e vocês vão com autoridade, dou autoridade para vocês, e nós vamos fazer discípulos. E o Senhor está reinando, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Quando você entra em Apocalipse capítulo 20, que diz que Satanás foi preso, aí o Senhor reina, e no final desse período de reinado, Satanás é solto por um pouco de tempo, e ele vem com ele congrega as nações e faz... Então, aí é o último conflito. Aí se repete algo que a gente já viu acontecer na história. Seja os judeus oprimidos por Antíoco Epifânio e falso profeta, o cara profanando o templo. Seja nos dias também de Tito, quando também assume essa figura, ele entra dentro do templo, ele coloca porco lá, assim, quem colocou porco, acho que foi o Antíoco Epifânio. Foi. Mas também profana o templo, é muito semelhante, destrói. Nero, a mesma coisa, se dizia Deus, o Domiciano se dizia Deus. Tem uma estátua de Nero só em Roma, que era de 40 metros, era para ser adorado. Praticamente todos os imperadores romanos reivindicavam a adoração divina. Então, e oprime, Nero bota fogo em Roma, a culpa nos cristãos, uma perseguição terrível, toda a propaganda, uma série de fake news, né, e falso profeta, e toda aquela coisa, culminando por uma perseguição do povo de Deus, que você encontra no Antigo Epifânio, na época dos Macabeus, vai encontrar ali, e nos últimos dias não será diferente. Então, eu vejo esse cenário sendo reproduzido. Então, nesse sentido, eu me assemelho a você, ao Valdo, porque creio que há um duplo cumprimento, embora aquilo tenha tido já um cumprimento, era contemporâneo, dizia respeito a eles, há um iníquo que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca por ocasião da sua vinda, e ele vem dos altos céus com labareda de fogo e salva o seu povo. E a gente pega 1 Tessalonicenses capítulo 1, que fala que quando a igreja está sendo oprimida, o Senhor vem dos altos céus com labareda de fogos e os salva, e é o dia da destruição deles. E aí a destruição será plena e completa. Então, num certo sentido, há uma certa consonância entre o que a gente está falando. Sim. Mas como é que isso vai se cumprir se as referências já foram posteriores? Como é que nós vamos aplicar isso a quem vai surgir? Porque o grande debate que hoje, pelo menos, tem é o seguinte: agora é a China. Não, a Rússia agora que está... o Putin agora que é o anticristo, tá agindo. Não, nem sei o nome lá da China, mas ele é o Partido Comunista e tal. Se ambos concordam que a aplicação histórica é a Roma, nós vamos aplicar isso daqui na frente a quem agora? Que tipo de referência nós vamos ter, vamos dizer assim? Se a gente pegar tudo que Daniel fala, se pudermos aplicar no próximo personagem que veio, que tem esse título de anticristo, a Bíblia fala que ele veio no anonimato, ele não é uma pessoa famosa, ele não é uma pessoa influente, por isso talvez chamado de chifre pequeno. Ele vem ali, a Bíblia até fala que ele toma o reino com intrigas, ele vai crescendo e se tornando um grande personagem. Então, eu não creio que ele seja alguém conhecido, famoso hoje,
para que alguém possa falar, é ele. Às vezes as pessoas veem a eloquência de um homem falando, vê alguém que, de alguma forma, consegue atrair multidões e acha que aquele homem tem a característica. Mas a Bíblia fala que ele não vai depender da capacidade dele, porque vai atuar nele é o poder de Satanás mesmo. Então pode ser qualquer pessoa, desde que seja dele. Não tem essa necessidade de ser alguém grande, né? E eu não sei se assim, é essa questão de Roma. Eu creio que em Apocalipse fala que esta besta que surge, ela era e já não é. Não é isso? Em algum lugar está aqui dos capítulos, né? Capítulo 3 ou 17, que é os dois, né? Ela era e já não é. É o capítulo, deixa eu ver aqui, é capítulo 17, né? Versículo 8. A besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. É quase uma paródia sabe, de Cristo. Ele sempre está tentando copiar, né? Sim. Ressurreição, alguma coisa assim. Mas o fato de dizer que ela existia, que na versão que eu estou aqui diz ela existia. Sim. E no momento ela não existe mais. Mas na época que foi escrito, na época de João, Roma é que estava no poder. Então, eu descartaria Roma por isso, porque ele diz, já não é. Mas ele diz, está para subir do abismo. Né? Então, essa besta, ela não estava atuando no momento, e Roma estava atuando no momento. Mas essa besta que a Bíblia diz aqui, ela está para vir ainda, está no futuro, ela virá do abismo. Então, ela ressurgirá. E eu creio que é por isso que tem tantas vezes a menção aqui da Babilônia. Eu acredito que ele esteja se referindo à própria Babilônia. Talvez não como a mesma cidade com o mesmo nome, mas Deus apelidou pela semelhança e pelo propósito com que atuou Babilônia, que a Babilônia é opositora a Deus desde Gênesis, né? Por meio de Nimrod, por meio da Torre de Babel. Então, agora, esse sistema que vai se formar, ela se chama Babilônia. Pelo menos para Deus. Eu não sei se ela terá esse nome exatamente, oficialmente, mas para Deus, ela é a Babilônia, ela é referida como Babilônia. E eu creio que é ela que ressurge do abismo, né? Ela recebe um nome, porém, o que vai voltar são todos os impérios que vão atuar novamente. Sim. Então, por isso, eu já não creio que seja Roma. Bom, se não é Roma, então nós temos que esperar alguém que vai ter esse governo mundial aí. Porque o que parece indicar no Apocalipse, fazendo essa aplicação futura, é que é alguém que vai governar o mundo todo. Que vai ter um alcance... Um império. Exatamente, global. Bom, pensando hoje aqui na nossa divisão geopolítica, não dá para você imaginar uma nação que vá governar o mundo inteiro nesse nível que a gente imagina. Mas são 10 nações, né? Não sei se o 10 é simbólico ou realmente literal. Mas é um grupo de nações. Já temos hoje aí essa formação de nações aí. Agora tem o BRICS, né? BRICS. Tem G20, pastor, já tem informações, né? Então, tem. Eu até entendo essa dinâmica, mas aí que está de novo. É difícil. Sim, é difícil. Você tem a OTAN, por exemplo. A OTAN é um grupo de países do Tratado do Atlântico Norte, que está lá e não consegue tirar a Rússia da Ucrânia. São quantas nações que tem na OTAN? E não tira a Rússia. A Rússia sozinha está lá. Quer dizer, sozinha, tem a China e tal, mas está lá na Ucrânia e ninguém põe a mão. E são várias nações. Você tinha um bloco do euro, que depois, quando surgiu, o pessoal fala, agora vai. Também já está se desfazendo. Você tinha aqui com os Estados Unidos, México, Canadá, mas também que não tem força. Tem o BRICS, que está aí, mas que já é um segundo plano. Sim. Às vezes o pessoal fala, mas tem lá na Arábia Saudita muito dinheiro, os imperadores lá e tudo mais. Mas de força... O mundo ainda é muito dividido, né? Mas é por isso que eu estou dizendo que a gente não pode olhar para esse período como uma questão apenas natural. Vai ser um tempo de julgamento, onde aquilo que para nós hoje é impossível acontecer realmente. Mas nós estamos falando de um período onde o livro de Tessalonicenses, Paulo fala que por rejeitarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Ou seja, o próprio Deus ele vai permitir essa atuação maligna. Então, essas 10 nações vão estar sob o comando de Satanás. Eles vão ter um momento onde eles vão se unir, sim, porque
foi liberado a eles, foi permitido a eles fazer isso. Vai ser uma ação maligna isso, que vai reunir essas nações e vai fazer com que as demais nações se submetam. Vai ser tudo uma questão espiritual, né? Não vai ser uma questão física, porque realmente natural e física seria realmente possível, mas a partir do momento que a Bíblia fala que era a eficácia de Satanás, que as coisas irão acontecer, então... Sim. E aí, Bispo, como é que nós vamos trabalhar nessa dupla aplicação aí que o irmão defendeu aí também? Primeiro que eu acho que as questões mais assim específicas, de detalhes e tudo, já cumpriram-se plenamente, historicamente falando. Para mim é claro que toda referência no Apocalipse à Babilônia é uma referência ao Império Romano. Roma é a cidade das 7 colinas. Você pega o capítulo 7 aqui, né? A besta que era... Versículo 8, né? A besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. A própria Roma, praticamente, ela morreu. O império ali estava morrendo, ele estava em cinzas, em frangalhos, conflitos, era um imperador sendo morto atrás do outro, né? Veja só, mas ela ressurge das cinzas, né? Quase como uma fênix. Aqui está a mente que tem sabedoria. Versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse. As 7 cabeças são 7 montes. Bom, claro que ele está falando de Roma. Não tem nem dúvida aqui. Dos quais a mulher está sentada. A mulher, que é a Babilônia, está sentada. É Roma, é o Império Romano. É o Império Romano. E aqui vem detalhes muito loucos, ó, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Naquela época, eles consideravam o Júlio César como o primeiro imperador. Hoje, a gente entende que foi com Augusto que começou o império, aquela coisa toda. Mas sem contar de Júlio César, porque é o grande cara... Dá certinho. Júlio César, Augusto César, depois é o Tibério César, vai nascer Jesus na época do Tibério. Depois é o Calígula, depois do Calígula vem o Cláudio, e depois do Cláudio, quem é o 6º? 5 caíram. Um é o Nero. Depois dele, vem um que vai durar pouco tempo. Galba, 7 meses de reinado. E uma sucessão de coisas. Depois veio... na época do Vespasiano, só com Vespasiano, depois eu acho que morrem 3 ou 4 imperadores assassinados. É uma coisa, é um caos. O Império Romano está em caos. Roma pegou fogo, Nero morreu. O negócio... O que vai ser? Vespasiano é que vai trazer... unificação, vai trazer paz, é um tremendo imperador, ele tem um filho chamado Tito, que é aquele que vai profanar, o príncipe de um povo que há de vir. Olha só, o que Jesus profetizou, cumpre-se. Nesta geração, Jesus falou, essa geração, você pega Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 24, profanação, não vai ficar pedra sobre pedra, é o juízo sobre Israel, essa geração que mata os profetas, que vai rejeitar o Cristo. Acontece, isso cumpriu-se completamente, cabalmente. Agora, Cristo não veio sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ó, antes do irmão ir para a parte... deixa eu aproveitar nessa sua fala, porque aí entra um questionamento que acho que é padrão em um confronto bom com o seu pensamento, Bispo, que é com relação à data do Apocalipse. Sim. Então, porque a maioria dos estudiosos defende que João escreveu isso no ano 90. Na época do Domiciano. Bom, se João escreveu isso no ano 90, aí tá fácil, né? Porque ele já viu tudo isso acontecer. Já viu tudo acontecer, não seria profecia, seria um relato do que a igreja passou na época de Paulo. Exatamente. Que morre sob o poder de... Seria um relato histórico, aí o nome do livro tá errado. Mas pode existe ser controvérsia. E eu sou eu sou daqueles que acreditam que o Apocalipse pode muito bem ter sido escrito na época de Nero. Né? Porque aí faria todo sentido, né? Ou então, se foi na época de Domiciano, seria já uma retomada para falar de Domiciano como a segunda besta. Tá, para frente. Como aquele que... Porque existia todo aquele mito do Nero redivivos, né? Ressuscitado. Tudo isso se esperava que ele ressuscitasse, que ele viesse e aquela coisa toda. E eles estavam endeusando Nero, alguma coisa assim. Além de endeusando, eles tinham muito medo, né? E quando o Nero morre, e 42 meses ou 3 anos e meio durou a perseguição que Nero fez contra os cristãos, hein?
É muito louco você olhar isso aí, 42 meses. Então parece que você está lendo o jornal do dia, né? 666 cabe no nome de Nero e tal. Então, aí ele morre, ele é essa besta que morre. Mas que, segundo a tradição e a expectativa, ele vai reviver. E ele, junto com ele, está morrendo no Império Romano. E toda aquela confusão. Aí vem o Vespasiano e um dos seus filhos é Tito, outro é Domiciano, que vai vir a ser imperador. Gente, dá uma olhada no Domiciano. Ele vai reviver toda a perseguição sangrenta contra a igreja. Então, ele é uma espécie de Nero que ressuscita no espírito para impetrar nova perseguição contra os cristãos. Terrível, terrível perseguição. E é fomentada por essa segunda besta, que é sempre o falso profeta, que está enchendo a bola do imperador. Vamos adorar o imperador, aquela coisa toda, e morte esses malditos cristãos que são aí opositores, porque a marca da besta não adora o imperador, né? Eles não se rendem e acabam, por isso, pagando um preço caro. Antes de eu voltar aqui para o Valdo, só mais uma questão que você falou... Faltou de dizer isso, do futuro. Né? Mas eu só queria que o irmão pontuasse, porque tem alguns defensores da ideia do preterismo, parcial, inclusive, que falam que essa volta de Cristo ela vem em juízo sobre Israel. Sim. O irmão consegue fazer essa aplicação? Eu consigo enxergar que no ano 70, Cristo veio, sim, em juízo contra Israel, né? Ou seja, tudo aquilo que ele disse que viria contra Israel por conta da morte dos profetas, do próprio Cristo, da rejeição daquele que trazia paz, cumpriu-se, então o juízo se abateu. Claro que isso de uma maneira mais figurada na figura do general Tito, para mim isso cabalmente. Mas o Senhor disse que a sua vinda seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Seria visível. E assim como viste subir, nós haveríamos de vê-lo. E que ele, com o sopro da sua boca, mataria o iníquo, né? Aquele que profana o templo e tal. Então, isso eu vejo que terá um cumprimento futuro por ocasião da segunda vinda de Cristo e haverá uma grande perseguição da igreja. Então, como isso se dará? Como é que Satanás vai engabelar todas as nações e fazer um levante contra os que são de Deus? Eu não sei bem, mas ao longo da história a gente viu. E a gente parece que cada geração tem os seus próprios anticristos, cada geração tem os seus próprios, as suas bestas, que são esses impérios, esses governos. Quem viveu debaixo do comunismo, no auge do comunismo, que perseguia os cristãos e defendia um ateísmo, que é uma espécie de religião, né? Sim, uma profissão de fé. Deus não existe, você já está professando. A sua fé de Deus não existe. Morte a todos aqueles, ou perseguição a todos aqueles que professam fé em Deus. O cristianismo, que realmente foi massacrado nesses ambientes, e a gente vê também, aí a gente vai ver, isso é muito contemporâneo, mas também na época que a igreja dominou, na época medieval, gente, era ou não era uma associação do falso profeta com poder político e que perseguia, condenava a fogueira e a morte, né? A Santíssima Inquisição. Sim. Gente, porque o Calvino, Lutero, todos eles deram nome para besta. E eu diria, eles estavam errados? Não, era realmente a besta contemporânea que eles enfrentavam. Então... Tem muito estudioso que defende, inclusive, essa linha de que cada geração tem o seu apocalipse. Também. E que ele se cumpre ali naquele... Num certo sentido, eu creio. E haverá o apocalipse derradeiro. Boa. Vamos voltar aqui, então... O pastor Valdo, te deu uma força aí, que você viu que eu apertei ele ali com a data do Apocalipse. Verdade, obrigado. Que essa daí não é fácil, não. E é uma pena que a gente tem pouco material em português sobre essa temática. É uma pena. Da data do Apocalipse, porque é um espinho para os preteristas. Sim, com certeza. É um espinho. E é um alívio para quem defende essa aplicação futura. João só escreveu em 90, essa ideia dele aí... Mas é por causa de alguns detalhes, assim, que não dá para se cumprir tudo, né? Na forma passada, a própria vinda do Senhor Jesus. Não, tá. Sim. O Apocalipse ali 19 adiante não dá, não. Mas, olha, essa aplicação, principalmente a Roma, fica assim latente quando a gente pensa na carta. Era uma carta escrita. João estava endereçando isso a alguém. Eu já pensei por muito tempo que fosse Roma também. Até anotei isso na minha Bíblia e tal, só que agora eu estou com outra. Mas é que... de Bíblia. Troquei de Bíblia. Eu estou fazendo novas anotações. Boa. Mas sim, eu já pensei sim nessa questão de Roma, Vaticano.
Porque lá no capítulo 18, né? 18 ou o próprio 17, no 17, tem um detalhe que diz que a prostituta ela está sentada sobre a besta. Não é ela a besta, ela está sentada sobre, né? Então, É que no Vaticano a gente não tem... Quer dizer, é difícil falar isso, né? Mas não tem tanta essa referência à mulher, né? No Império Romano, essa questão sexual, assim. Apesar que o Vaticano também tem, né? sim, porque quando a Bíblia fala sobre mulher, prostituta, sempre tem uma conotação de algo religioso, porque Israel muitas vezes foi comparado com prostituta quando ela entrava em idolatria, feitiçaria. Então Deus a comparava, né, com... Deus não chama qualquer nação de mulher, mas aquela que tem uma conotação mais religiosa, né? Então, o Vaticano, né, pela sua origem, realmente ali apostatou-se do Senhor, né? Então, como, por exemplo, a gente pode aplicar a palavra de Pedro que fala que o juízo vai começar pela casa de Deus? Onde se aplica isso? Em que momento acontece isso? Né? Na própria destruição de Israel, não? Da nação ali, no ano 70? Mas aí, será que quando fala casa de Deus se refere a Israel? Já não é um contexto de igreja agora? Porque Pedro ele já falava do contexto de igreja, né? Acredito eu. Se for no contexto de igreja, não cabe no livro de Apocalipse que o Senhor, antes de tratar com o mundo, está passando em revista a sua própria igreja e há juízos ali bem claros para a própria igreja? Para santificar. Não, mas ali na carta, para aquela igreja que estava ali. Aquelas 7 igrejas. Dos primeiros Exatamente, capítulos. dos primeiros, aquelas igrejas reais. Ou seja, o Senhor, antes de julgar o mundo, ele passa em revista a sua própria igreja e diz assim, olha, eu estou, cuidado, tenho, porém, contra ti, correto, se liga. Correto. Ou seja, ele está santificando, e o juízo, então, no certo sentido, antes de vir ao mundo, passa pela igreja, porque o Senhor quer purificar a sua igreja, né? E ele vai purificar o mundo também, né? Sim, pode ser. No final das contas, primeiro ele purifica a igreja e depois o mundo. Depois o mundo, sim. Esta questão, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele vai voltar no tempo do reinado desses 10 reinos, não é? Vocês falam que isso é um fato passado já, né? Roma, na verdade, vocês dizem que Roma vai ressurgir, não é isso? Vai ressurgir esse império. Mas seriam 10 nações? Então, para mim, aqui essa referência, porque quando se fala de 10, a Roma também é conhecida ou seja, o Império Romano como também das 10 províncias, Acaia e tal. Essas províncias existiam, então era das 7 cabeças, das 7 colinas e das 10 províncias romanas. Eram as 10 áreas, como ela era subdividida. Então, para mim, isso tudo já teve um cumprimento. Agora, o que eu vejo que possa vir a se cumprir é que a figura de um império, de um domínio, venha a ter um levante. Aí pode usar a inteligência artificial para enganar, né? As fake news agora aprimoradas pelo falso profeta. Olha, porque esse é um grande perigo, a grande ameaça agora, que de repente ela sabe mentir tão bem, ela fala, né? Eu pego ela bastante erro e ela fala com uma convicção, né? Hoje ainda não está muito aprimorada o chat GPT, é muito interessante. Às vezes ela fala, é isso, eu falo, mas não é, eu sei que não é, olha, aí ela, mil perdões, não é bem assim, eu sei outra coisa. Ela fala que vai aprender, né? Eu estou aprendendo, ainda estou precisando aprender. Mas é claro que o falso profeta vem com engano, com mentira. Então, tudo isso com marketing, com todas as desinformações, como é que a gente viu recentemente. O que há de chuva de fake news. Aliás, até passou no Globo, não sei das quantas aí, acho que foi ontem, o linchamento de uma mulher, que essa mulher foi confundida com uma bruxa, uma mulher que estava matando criança, pedofilia, porque ela parecia. E tudo isso foi uma notícia que lá no Guarujá saiu no jornal lá do Guarujá, numa rede social do Guarujá, que o pessoal viu uma fotografia e dizia que essa mulher era uma espécie de bruxa que estava abusando das criancinhas. Alguém, uma mulher parecida, que tinha pintado o cabelo de vermelho, que é crente, inclusive,
estava dando banana para uma criança, a mãe estranhou, identificou ela com a bruxa, e o marido veio e todo mundo, um linchamento, mataram a mulher. Na base da mentira, né, do engano. Então, o diabo vai se valer realmente, como o Nero botou culpa nos cristãos. Então, eu acredito que no final dos tempos haverá um levante contra os que são de Deus, uma perseguição, que eu não sei como é que isso vai se dar, mas eu acredito que isso venha a ser por esse caminho aí. Mas não precisa ser 10, essas coisas todas, para mim já teve cumprimento. As referências simbólicas. Ficou claro, pastor? Pensamento? Sim, a posição sim, ficou claro. E como é que o irmão imagina isso? Ainda numa referência mais literal dessas questões. Literal. Isso, boa. É porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vai fazendo aquela paralelo com os textos de Daniel, né? Uhum. E em Daniel, a impressão que se dá são de 10 nações mesmo, né? E a Bíblia fala que no tempo deste reino é que Cristo vai voltar, né? Quando tiverem 10 nações operando no mundo, né? Cristo volta aí. Roma seria, de fato, uma cidade. Roma é uma cidade, né? E a Bíblia menciona 10 reis. Então, pode ser as províncias? Não sei, eu entendo de uma forma mais literal. Creio que são as nações, sim, que vão se reunir e que vão implantar esse sistema, né? E quero ler aqui Apocalipse 17, versículo 12, fala: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Então, aqui ele separa o domínio dos 10 reis com a besta. A besta é uma coisa, os 10 reis são outra coisa. Sim. Pelo que está dito aqui. Agora, essa expressão, por 1 hora apenas, ela é repetida aí no capítulo 18, 3 vezes, falando da Babilônia. Uma é no versículo 10, onde fala: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, 1 hora apenas bastou para o teu julgamento. Depois, no versículo 17, fala: numa hora só, tanta riqueza foi reduzida a nada. E depois, no versículo 19, ainda ele fala novamente que em apenas 1 hora a Babilônia foi destruída. Juntando esses textos com informação que nós vemos aqui no 17, então, quando ele fala que os reis receberam autoridade como reis por apenas 1 hora, juntamente com a besta, então, a impressão que se dá é que está se referindo à Babilônia como sendo a besta. Sim. O irmão falou da questão da prostituição, da idolatria, dessa questão religiosa também envolvida. Vê alguma possibilidade, defende essa ideia, ou tem algum embasamento bíblico para esse crescimento do islamismo e do Islã ou do Oriente, surgir esse anticristo, essa besta, esses impérios e, a partir dali, fomentar essa perseguição? Sobre a origem do anticristo, né? Porque ela seria uma ferramenta desses reinos, desse império, dessa força política também, né? Então, tentando visualizar nossa situação hoje, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de idolatria, o islamismo é o que mais cresce. Na Europa pós-cristã, o islamismo tem tomado conta. Isso mesmo. O islamismo cresce. Isso é verdade, mas eu não vejo muita associação. Embora eu não sei de onde vem o anticristo, sinceramente. Assim, eu não... a gente tem alguns textos aqui e ali que o pessoal relaciona, como, por exemplo, destruidor vem do norte, essas coisas que se fala nos profetas, né? Do norte virar essas coisas assim, mas, sinceramente, eu não tenho certeza de nada, assim, a esse respeito, não. O que eu sei é que a Bíblia fala que o anticristo, ele odiará a prostituta, a meretriz, e ele destruirá, né? Então, eu não creio que tenha alguma relação dentro disso, né? Seria como que a pessoa destruindo a si próprio, né? Por exemplo, o anticristo, ele vem do islamismo, mas, de repente, ele também destrói o islamismo, né? Seria isso, mais ou menos, que passou...
Então, na verdade, tem alguns que defendem esse anticristo islâmico. Essa origem do anticristo nessa religião, inclusive dessa região do Oriente Médio, baseada em uma série de textos bíblicos também. Outros defendem exatamente nesse sentido, de um crescimento da religião islâmica, derrubando, inclusive, a própria igreja romana, como essa grande meretriz e tudo mais. Então, eu só quis colocar aqui para ver que linha, o seu irmão tem uma linha nesse sentido. Mas agora, aí. assim, eu creio no seguinte, eu vejo muita gente falar sobre essa questão de ecumenismo, né, que vai surgir nessa época. Eu acredito que na época do anticristo, as religiões por completo serão extintas. Não haverá religião nenhuma. Na época do anticristo? Na época do anticristo, da besta. Por quê? É que daí o irmão acredita que a igreja já saiu, né? Não. A igreja está aqui sendo perseguida. Eu sou pós-tribulacional pré-ira. Ah, tá. O que eu quero dizer é que ele, em si, ele não vai promover nenhuma religião, nem ecumenismo. A Bíblia fala que ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de culto. Então, ele não vai ser um líder religioso, ele não vai fazer ecumenismo, ele não vai enganar, querendo jogar alguém. O que a Bíblia fala é que adorarão o dragão. Então, eu creio que o que vai acontecer aí é satanismo crescendo. Aí, tudo bem. Se for chamar satanismo de religião, isso sim. Mas, no sentido do Islã está presente, o catolicismo está presente, assim, com uma liberdade para cultuar, isso eu não acredito, porque a Bíblia fala que ele vai se levantar contra todo tipo de religião. Tudo que é objeto de culto, todo tipo de adoração vai acabar. Inclusive, Paulo chama esse tempo o tempo da apostasia. Eu acredito que quando Paulo fala da apostasia, ele fala desse período, porque a palavra apostasia, na verdade, é rebelião, né? E eu entendo que isso pega a igreja, com certeza também, né? A peneira, quando passa, a igreja vai passar também pela sua apostasia, mas eu não creio que seja isso que Paulo esteja falando. Eu creio que ele quer dizer apostasia no sentido mundial mesmo. O mundo esqueceu de Deus, o mundo abandonou a Deus. Essas questões que a gente vai falar de vai queimar a Bíblia, vai acabar por completo, eu creio que esse período vai ser isso. Não se fala de Deus nesse período. Estamos quase lá, né? Na Europa já descreveu a Europa hoje já. Bispo, eu preciso chamar um intervalo, então 1 minutinho aí para essas considerações aqui nesse bloco, por favor. Bom, eu não faço muita especulação, mas eu trabalho com a realidade, por exemplo, onde o islamismo se estabelece como a religião do Estado. Matriz, ele acaba com ele acaba com qualquer outra religião. Né? O cristianismo é fortemente perseguido. Então, nesse sentido, é uma ameaça, claro. Perseguido, proibido e tudo mais. Então, não há como... Contra fatos não há argumentos. Então, não é uma questão de especulação. Onde o comunismo também se fez presente e tudo, houve também, hoje, mais flexibilidade. Mas quando eles estavam no auge... Norte, por exemplo, Coreia do Norte, você já vai ter perseguição. Um resquício muito forte disso, né? O cristianismo Quando também, na época da Idade Medieval, a Igreja Católica dominou e tal, quem pensava diferente, quem queria que a Bíblia fosse lida, por exemplo, era perseguido e era uma ameaça ao poder. Então uma espécie de apostasia, historicamente falando, a igreja já passou por essa fase de apostasia, continua, às vezes, sempre sob risco de vem avivamento, ela se renova, de repente ela entra em apostasia. O que aconteceu na Europa, que é o berço da reforma, é uma espécie de apostasia, ou não é? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? De alguma maneira, as pessoas cada vez mais secularizadas, é uma apostasia. Então, de tempos em tempos, a gente vê esses fenômenos, né, recorrentes acontecendo. Então, o que será, eu não sei dizer ao certo, mas o que eu já vejo, eu já começo a ficar ligado no que eu vejo, o que está rolando nos jornais no nosso próprio tempo. Sem dúvida nenhuma. São sinais desse tempo mesmo, né? Preciso chamar um intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas meus convidados vão fazer aqui as considerações finais e oferecer para você uma aplicação, né? Às vezes parece uma coisa, nossa, mas isso daí está tão fora da nossa realidade e, obviamente, o texto bíblico tem que interferir praticamente na nossa vida. Tem que ser algo que vai transformar o nosso viver. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso daí no próximo bloco. Antes de encerrar, vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa.
Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, amanhã você liga ou então manda uma mensagem, porque esse número é também o WhatsApp, tá bom? Aí você tira suas dúvidas, pega as informações, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade, vai poder estudar e se preparar e se aprofundar no conhecimento, tá bom? Além disso, vou deixar aqui as informações da HIT, redes sociais, site, tudo aí para você. Procura e tem interesse em uma programação de televisão diferenciada, com conteúdo agradável para você, para sua família. Se não conhece, procura lá pela HIT, que eu tenho certeza que você vai curtir. Nossa programação é variada, tem jornalismo, tem entretenimento, tem programas de entrevista, de bate-papo, de música. Tem muita coisa. Chega por lá que você vai ter acesso a tudo. Eu tenho certeza que você vai se encontrar por aqui também e aí não vai largar mais, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre o texto lá de Apocalipse 13, né? Aquela questão relacionada à figura das bestas e como interpretar hoje esse texto. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Valdo Matos e também o bispo Hildo Melo, que agora nesse bloco eles terão 3 minutos cada um para fazer as considerações finais, mas principalmente reforçar para você uma aplicação. Poxa, que toda essa conversa, que todo esse texto, que a leitura desse texto bíblico precisa de fato transformar a nossa caminhada, a nossa visão, né? Nossa cosmovisão cristã. O que isso precisa de verdade interferir na nossa prática. Eles vão fazer isso e aí, na sequência, eu vou colocar para você o resultado da nossa enquete também, tá bom? Como no primeiro bloco o pastor Valdo começou, bispo, então nesse bloco o irmão começa. 3 minutinhos aí para as considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Muito bem, então, por falar em bestas, essas bestas do Apocalipse representam esses impérios, o Império Romano, e veja que a igreja foi perseguida e tudo mais, mas tudo isso já havia sido profetizado. Ou seja, o Senhor já havia preparado a sua igreja para aquilo que ela iria enfrentar. Está estabelecido que essa perseguição duraria 42 meses, ou seja, ela teria um limite. Isso significa que o Senhor restringe o poder do mal. Foi dada à besta o poder de matar. Foi dada, ela não tem esse poder em si mesma. Então, o Senhor é o soberano que comanda. Nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Entregues à morte por quem? Por aquele que tem o domínio sobre tudo. E é uma honra, nós, como cristãos, participarmos desses sofrimentos de Cristo, participarmos, se é que devemos ou não, se é o propósito de Deus, mas nós fomos enviados como mártires, entregues, mas está no comando dele. Então, a nossa vida não está nas mãos de besta alguma, de poder algum. O Senhor é soberano, Ele é que nos guarda. E se Ele nos entrega, é para a glória dEle. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A gente não tem que ter medo de besta nenhuma. É a igreja cristã primitiva que foi trucidada, perseguida. E os cristãos morriam com um sorriso nos lábios. E era uma coisa, quanto mais o sangue de cristãos era derramado, mais cristãos eram feitos, se convertia a igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, o Senhor triunfou, o Império Romano caiu, os impérios caem, caiu o Império Babilônico, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Império Grego, caiu o Império Romano e todo e qualquer império, comunismo, qualquer outra coisa, islamismo, todos esses poderes, eles não são soberanos, então nossa vida está na mão de Deus, confia no Senhor e tranquiliza seu coração, você é de Deus, confia no Senhor, que o Senhor cuida daqueles que são seus, e isso é maravilhoso ver que Deus está no comando de tudo isso, que não é uma coisa assim, nós estamos ao léu, largados, somos joguetes nas mãos dos homens, das circunstâncias, dos impérios, nada disso. Tudo está nas mãos do Senhor e Ele guia a história. E, por fim, o triunfo final é do Senhor e daqueles que pertencem a Ele. Amém.
Glória a Deus. Obrigado, bispo, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. É sempre um privilégio ouvi-lo e aprender um pouquinho com o irmão também. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço. Boa. Inclusive, os contatos do bispo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai localizá-los, tá bom? Pastor Valdo, mesmo, 3 minutos por irmão, considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Amém. Primeiro, quero dizer que eu concordo plenamente com o bispo Hildo nisso. O Senhor é soberano, Ele que determina tudo. E eu creio que as profecias não têm o objetivo de nos colocar medo, né? Pelo contrário, somente nos preparar, né, para o que vem. E eu acredito nas duas coisas. Creio que sim, vai vir esse tempo difícil para a igreja, mas eu acredito no avivamento que vai vir para os remanescentes, um grande derramamento do Espírito que vai preparar a igreja para esta hora e também para confrontar. Eu acredito que a igreja ela vai para cima nessa época, não é na força humana. É porque às vezes a gente para pensar no agora, né? Mas a gente vai passar por isso, misericórdia. Não, mas antes de acontecer isso, Deus vai derramar o Espírito. E a igreja primitiva, ela sofreu de uma forma muito grande, mas é interessante ver Atos capítulo 8, porque fala que naquela perseguição que veio, a igreja toda saiu pregando o evangelho, né? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas toda a igreja saiu, eles saíram murmurando. Poxa, que coisa ruim foi ser crente, olha aí, estou sendo perseguido. Não, onde eles passavam, eles pregavam. Inclusive, foi lá que, nessa ocasião, que Filipe entrou na Samaria e aí ele ganhou muita alma ali. Ele estava fugindo. Então, eu acredito que essa época vai ser uma época difícil para a igreja, porém, com muito derramamento do Espírito Santo, por isso não vai faltar louvor, não vai faltar adoração, não vai faltar alegria, não. Nós estaremos ali na força do Senhor e... dentro dessas duas possibilidades, da apostasia e do avivamento, eu digo a todos os irmãos que nos escutam, participe de um avivamento, busque a Deus, clame a Deus, e certamente aí que o diabo está na mão de Deus, as bestas estão na mão de Deus e todos nós estamos. Ele é soberano, Ele cuidará de nós. Amém. Muito obrigado por estar aqui, bispo Hildo, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, Monzeca também. Muito obrigado. A gente que agradece, pastor Valdo. Obrigado demais pelo carinho. Por colaborar e contribuir aqui com o Vejam Só também, com um pouquinho, né? O programa é tão rápido, um pouquinho do muito conhecimento que Deus tem derramado na sua vida. Deus abençoe. Leve o nosso abraço à comunidade também. Amém. E os contatos da igreja estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só, tudo certinho lá para você. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Antes da gente encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E a gente perguntou para você qual a melhor interpretação aí de Apocalipse 13. 57% escolheram a opção, a interpretação simbólica. 29% literal, tá bom? E 14% escolheram a opção não sei, dizendo que esse é um assunto difícil que precisa estudar mais. E eu espero que o Vejam Só de hoje tenha contribuído para esse público aí, oferecendo a você um pouquinho do conhecimento e que você consiga, de fato, se aprofundar nesse estudo aí e buscar mais informações e se interessar e realmente poder buscar esse conhecimento. Não é fácil, tá bom, meus irmãos? De fato, não é fácil, mas a ideia do Vejam Só é que, a partir dessa provocação aqui, você se interesse e se aprofunde no conhecimento, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha, que curte o programa, e a nossa oração é que o Vejam Só seja bênção e edifique a sua vida. Forte abraço e até a próxima!